Gente, hoje eu vou falar da importância da postura na dor e se a dor causa uma má postura também. Se você sente alguma dor no corpo e você tem alguma má postura, eu vou falar sobre isso e principalmente eu vou demonstrar exercícios para vocês entenderem como é tratada a postura, não só pensando na coluna, tá? Pensando que você tem as pernas, você tem os ombros, você tem a cabeça, o pescoço, o alinhamento desses pontos e não só a postura estática, e pensar sim na postura dinâmica, no movimento, que as pessoas acham que a postura, ela só é ali aquela postura estática, parada, e não pensa que tem uma postura dinâmica nisso, né? E a importância de você pensar em todos os âmbitos, para você em relação à alimentação, em relação à parte de postura, e você pensar na parte de lado emocional, né? Por que a ansiedade, o medo, aumenta as alterações posturais, né? Isso tudo que eu vou falar hoje, tá bom? Então, gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou falar para vocês o passo a passo de como você trabalhar com o seu corpo na construção para não ter dor, você entender direito. Eu gosto de explicar não somente direto para os exercícios, para vocês irem trabalhando a cabeça de vocês e trabalhando na construção desse corpo, tá bom? Gente, então quem está entrando agora e não me conhece, eu sou Carla Diniz, fisioterapeuta, sou especializada em dor crônica, estudo do movimento. Então, e todos esses 20 anos eu vim trabalhando com várias técnicas e pensando em como mostrar para as pessoas a capacidade de construir esse corpo, né? De trabalhar com esse corpo e vocês sempre poderem exercer a função da função do que vocês precisam e a função do que vocês querem fazer na vida. Que seja trabalhar em jardim, que seja poder fazer as atividades de casa, cuidar de netos, de filhos, fazer a sua caminhada, mas pensando numa postura. Por que a postura? Não pensar somente na aparência. A postura não é somente uma aparência. A postura, tanto a estática quanto a dinâmica, ela faz a preservação das nossas articulações, a preservação do movimento. Você gasta menos energia quando você tem uma melhor qualidade de movimento, uma postura mais adequada, e você vai ali construindo assim o seu corpo. Gente, então, olha, o que eu vou falar para vocês? Por que eu insisto tanto em postura, tá? Vai falar assim, Carla, sempre eu vou ter que ser retinha. Não, gente, a questão não é essa. Porque aí você tem que pensar o seguinte, a nossa postura, por que a postura ali adequada? Porque você tem que pensar que você tem seus órgãos também. Não é só as articulações, você não tem só que preservar ali as articulações, vocês não tem só que pensar, vocês têm que pensar o seguinte, coluna lombar. O que tem na frente ali da coluna lombar? Muitos órgãos, tem intestino, tem estômago, nas mulheres, né, o útero, o ovário, nós temos o fígado. Então, tem várias estruturas ali no nosso corpo, várias estruturas que são protegidas pela postura, pelas paredes de sustentação. Então, se você começa a pensar em largar a sua postura, você tem que pensar que os seus órgãos também ali estão sendo mais largados, abandonados. Por isso que o abdômen vai para frente, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu não quero... O foco hoje não é só na parte estética, tá? Que é bonito, né? Você vê uma pessoa com boa postura. Você tem que pensar na importância da postura em relação à saúde, tá bom? Eu sei que é bom relaxar o corpo, mas pode ter certeza que é super possível você relaxar o seu corpo em uma postura. E quando você começa a relaxar o seu corpo em uma postura, você vai vendo que vai indo bem melhor a qualidade do seu movimento, o seu gasto de energia, tá? Vocês sabem que quando... Gente, eu só vou desativar um pouco os comentários, que senão eu não me concentro aqui na live, tá bom? E depois, no final, eu abro para os comentários, tá bom? Então, gente, o que acontece? Vocês sabem que para os meus alunos, para os meus pacientes, quando a gente termina uma sessão ou termina uma série de exercícios ou alguma atividade postural, eu nunca falo para eles, relaxa o corpo.
Não falo, tá? No começo eles querem me matar. Carla, pelo amor de Deus, como você não quer que eu descanse o meu corpo para frente? Não, eu quero nem que você vá deitar no chão, que você encoste na parede, que você solte o corpo encostado aonde você vai manter uma postura adequada, porque para você começar a ter memória postural. Porque não adianta nada estar lá na sessão de fisioterapia, de pilates, seja natação, ginástica holística, o que você estiver fazendo, se aquilo vai concorrer com a sua atividade depois das outras 8, 9 horas, 10 horas que você vai fazer fora daquela atividade que você está trabalhando, tá bom? Então, por isso, a importância de você saber como relaxar. E eu vou mostrar isso para vocês. E como você relaxa? Você tem respiração. Você tem que pensar que você vai descansar o seu cérebro numa posição que o seu corpo vai agradecer, tá? Então, gente, vamos lá. Toda má postura causa dor? Não. Não é toda má postura que causa dor. O que eu vou dar um exemplo para vocês? Tem um paciente que eu tive que ele foi amputado das 2 pernas. E ele não se adaptou com nenhuma prótese. Não se adaptou com nenhuma prótese, não quis colocar prótese. E a mobilidade dele era feita onde? Ele sentava em cima do skate. E ele anda com as mãos no chão, coloca as luvas dele e mexe com o chão. Você imagina o seguinte, ele aprendeu a se posicionar em cima ali dos ossinhos dos isquios, né, que a gente senta em cima ali do bumbum, e ele não sentia dor. Ele não sentia dor. Por quê? O corpo dele, ele acabou criando umas adaptações para aquilo que ele precisa. Por que os cadeirantes muitas vezes não sentem dor? Não é só porque teve uma lesão medular, uma lesão que não tem a sensibilidade que não sente dor, tá? Ele consegue, o corpo, ele tem uma inteligência de se adaptar a algumas posturas. Só que isso não é com todo mundo, tá? As alterações posturais, a maioria das vezes, ela causa dor, tá bom? E aí, outra coisa, desgaste, alterações posturais, hérnias. Então, só que nem toda má postura pode causar dor, tá bom? Então, quando chega um paciente, eu trabalho com a postura dele, mas ele tem também uma postura que é do biotipo dele. Eu não consigo mudar tanto. Não adianta eu querer, às vezes, a personalidade da pessoa constrói aquela postura. Sabe quando chega aquelas pessoas que já chega andando assim, que você já percebe que tem uma personalidade, mas tipo, cheguei, vai ter aquela pessoa mais tímida, eu não posso ser tão invasiva naquela personalidade da pessoa. Só que eu tenho que equilibrar aquela postura para não ter a dor, entendeu? E aí lidar com aquele corpo, com aquele lado emocional da pessoa, com aquela personalidade dela, sem mudar as características dela. Claro que cada um tem o seu jeitinho, a sua forma, mas o que nós fisioterapeutas fazemos é equilibrar as estruturas, deixar uma postura mais tranquila para aquele corpo exercer as suas funções e não desenvolver doenças, tá bom? E agora, quando você tem muita dor, a chance de você alterar a postura é grande? O que vocês acham? Sim? Não? Não sei? Sim, tá? É só pensar o seguinte, a dor veio, você tá com uma dor de barriga. O que você faz? Você deita e fica com tudo aberto, braços abertos, deitados, para passar a dor de barriga? Ou você tá com a dor de barriga, você se fecha, para poder ali viver a sua dor, ver se passa, ver se é aquilo mesmo, eu tô com dor, tô com muita dor de barriga, você se fecha, tá? Então, é o seguinte, a dor, ela pode dar alteração, que pode ser temporária, tipo a dor de barriga, tá? Agora, pensa numa pessoa triste, emocionalmente ali tá sofrendo, alguma emoção, algum sentimento, ela vai chegar fechada. Né? Ela vai chegar para a gente mais fechadinho, uma pessoa mais tímida ou que passou por algum problema né, com até o próprio corpo, chega mais fechadinho, chega, e isso pode causar alteração postural,
tá bom? O que já aconteceu comigo? O que já aconteceu no meu consultório? Uma menina de 20 anos, ela chegou no consultório junto com a avó, e ela chegou e não queria. A avó levou, porque ela tinha uma hipercifose, estava bem fechadinha, né, as rotações internas da perna já mais tímida, mais fechadinha, só que começou a ter muitas dores. Estava já na faculdade, tinha que estudar muito. E aí eu pedi: olha, por favor, você precisa tirar a roupa para mim. Isso para a menina foi muito difícil. Muito difícil. Ela não queria. Eu achei aquilo estranho e não insisti. Avaliei ela com a roupa, não pude ver as estruturas do corpo dela, mesmo a avó estando presente, tá? E o que aconteceu? Depois, a avó veio me contar que ela sofreu algumas agressões, né? Alguns abusos sexuais na infância, e aquilo afetou muito essa menina. E ela mudou totalmente o padrão postural dela. Então, aonde a escola falava que não era verdade, que não era aquele corpo foi afetado posturalmente por um histórico que aconteceu na vida dela, tá? Então, dependendo do histórico de vida, do lado emocional, isso é afetado também. Por isso, preste atenção nos adolescentes, prestem atenção nas crianças. Tá? No grupo de dor crônica que a gente participou, isso foi um tema muito batido, muito importante em relação às posturas dos adolescentes e das crianças, que fala muito. Tá bom? A timidez de uma criança, a postura de uma criança e de um adolescente. E aí a gente vai trabalhando, e vai trabalhando só a postura. Por isso que eu falo, postura é o lado de corpo, mente, tá? E respiração. E você ir conquistando novamente o seu corpo. O que eu acabei trabalhando com essa adolescente foi conquistando as emoções dela também, tá? E aí, com a delicadeza, conseguindo chegar naquele corpo. Por isso, assim, se você tem uma má postura, não sei qual é a origem dessa sua má postura, o que eu falo? Vai conquistando aos poucos os seus movimentos. Tá? Eu falo que o nosso corpo é o nosso principal templo, é onde nós habitamos. Então, vai com muito carinho, vai com muita delicadeza, vai com jeito, não precisa ser nada agressivo, com grandes rotações, muito giro de tronco. Vai indo aos poucos, conquistando os movimentos aos pouquinhos, tá bom? Vamos pensar o seguinte, então, algumas dores podem dar alteração. Se eu tenho uma dor na coluna lombar, eu vou mudar a minha postura, tá? Eu vou demonstrar aqui para vocês posturas que as pessoas adotam quando tem dores, tá? Se eu tenho uma dor na planta do pé, eu vou pisar diferente. Por quê? Porque está me incomodando. Se eu tenho uma bolha no pé, eu vou mudar a minha postura, vou mudar aquela postura do pé. Lógico que eu estou falando de coisas pequenas, agora você imagina no decorrer da vida a construção disso. Tá? Outros fatores que mudam muito a postura, o nosso trabalho. Se a gente trabalha muito em fechamento, nós fisioterapeutas trabalhamos muito em fechamento, em flexão de mão, ombro, e acabamos, se não cuidamos do corpo, se não vamos construir um corpo para poder exercer a nossa atividade física, é muito sofrido. O fisioterapeuta trava também se não cuida do corpo. Nós estamos em movimento todos os atendimentos. E se vocês forem num fisioterapeuta, tá? Que ele só liga aparelho em você por causa da sua dor, pode estar não, é que eu não quero falar mal de quem faz isso, mas aí por isso que às vezes as pessoas falam que a fisioterapia não funciona. E não é verdade. A fisioterapia salva corpos, salva pessoas, emoções das pessoas, postura das pessoas. Tá? Funciona demais, só que tem que ensinar a se mover e muitas vezes nós temos que mostrar como vocês têm que fazer, tá bom? Por isso que no Construindo um Corpo Sem Dor eu faço junto com vocês, não só para demonstrar, porque eu preciso, né? Então eu tenho que ter a consciência para poder passar para vocês o que vocês têm que fazer, tá bom? Eu vou demonstrar para vocês algumas alterações posturais, tá? Que a maioria acaba acontecendo. E vocês vão percebendo daí se vocês pensam que tem alguma ligação com isso, tá? Eu fui uma adolescente que eu cresci muito rápido. Então, no meu colégio era aquela fila, e eu era uma das mais altas, era eu mais uma menina. Eu lembro que eu tinha vergonha de ser a mais alta. E eu formei uma corcunda.
Eu tinha uma corcunda na adolescência, mas por vergonha, porque a gente acaba tendo uns constrangimentos que a gente não queria passar. Né? Então, a fila da escola era por altura. Então, a mais bonitinha, a mais fofinha era aquela primeira da fila, sabe? E a gente pirulitona lá atrás era as grandonas. Então, o seio crescia, né? A gente tinha vergonha, se fechava. Quantas meninas passam por isso? Né? Então, por isso que eu falo, nós temos que entender aquela postura, por que aquilo modificou? Se é só pelo trabalho, se tem um lado emocional, então trabalhar mente e corpo, lidar com as nossas emoções, não separar, porque nós não somos separados, tá bom? E não esquecer que para a postura é fundamental a respiração, tá? Porque muitas vezes, às vezes, as pessoas ficam respirando aqui fechadinho e fica respirando bem curtinho aqui em cima, tá? E você vai ver um grau de ansiedade. Então, não separar as coisas, tá? As principais causas de dores, né, por alteração postural, pode desenvolver o quê? Principalmente na coluna, né? As hérnias de disco, as hipercifoses, eu vou demonstrar aqui para vocês, tá? As alterações lá no corpo. Eu vou demonstrar para vocês perceberem ali, olhando as minhas posturas, para vocês, se vocês se identificam. E aí, eu já vou direto para os exercícios, tá bom? O que eu quero falar dos exercícios para vocês, tá? Para tratar uma postura, precisa de exercícios muito pesados, muito fortes? Não. Eu prefiro de exercícios simples, bem feitos, associados com respiração. O que eu peço para pacientes que têm dor na cervical, também ir no dentista e ver como está a oclusão dentária, ver como está o fechamento das bocas. Quem tem dor de cabeça, que acha que é só uma enxaqueca, gente, é aquela dor que você às vezes tem que ir para o quarto escuro, que é mais um lado, tá? A tensional, ela é a cabeça inteira, você não sente essa necessidade da escuridão, tá? Você percebe que está ligado ao pescoço, ao ombro, que você tem a dificuldade de virar a cabeça, tá? De manhã vem aquela dor forte que depois você tem que se mexer para poder chegar e começar a pensar em diminuir, mas não esquece que junto com uma cervical, de uma postura de cervical, você tem uma articulação temporomandibular aqui do ladinho, tá? Então, por isso que para a postura, eu sempre gosto da parceria do dentista, em relação a quem tem dores no pescoço ou alterações do pescoço, tá bom? Lógico que tem toda aquela parte, né, de postura que eu vou demonstrar para vocês aqui, mas o que eu digo é o seguinte, sempre pense em respiração, suas emoções, tá? Contrações abdominais. Eu vou ensinar vocês uma técnica que eu uso para como eu posso manter melhor a minha postura de uma maneira mais fácil o dia inteiro, e isso é hábito, é repetição, não é uma vez, eu peço paciência, vai construindo e tendo paciência para isso, tá? E o dentista, para ver a oclusão, tá? Porque quando as pessoas pensam em colocar aparelho, na minha época, ninguém pensava que existia uma cervical. Então, vai lá, corrige os dentes, mas não tá vendo a cervical. Hoje em dia, quando você vai ao dentista para colocar um aparelho numa criança, muitas vezes eles tiram a foto do paciente inteirinho, até lá apoiar o pé para poder ver a postura. Não é? Porque mexer na TM, você é capaz de mexer na cervical e aí desenvolver outro tipo de problema, tá bom? E aí avaliado junto com o dentista. Então, fisioterapeuta, eu falo que ele está sempre junto com o dentista, com o nutricionista e, lógico, além dos médicos, né? Do ortopedista, reumatologista, neurologista, quem você for cuidar. Tá bom? Então, gente, eu vou demonstrar para vocês as principais alterações posturais, tá? Que pode acontecer e causar uma série de dores, tá? Eu vou posicionar. Eu quero ver se eu consigo ficar com esse colete. Eu acho que eu vou tirar o colete para poder mostrar para vocês as estruturas, tá? Porque tá tão frio. Aqui em São Paulo tá bem frio, eu vou tirar que eu acho melhor para mostrar as estruturas para vocês, tá bom? Então, olha, principais alterações posturais, tá? Primeiro, vamos pensar o seguinte, anteriorização da cabeça. Tô com a minha cabeça aqui, e o que acontece? A cabeça vai para frente do pescoço.
esse movimento aqui, tá? Então, você imagina que a cabeça vai para frente. E aí, começa o quê? Eu começo a pensar, a maioria das pessoas, eu falo que senta no quadril em pé. Isso quer dizer o quê? Eu vou levantar meu braço para vocês verem. Faz assim. Então, a cabeça interiorizada, o quadril para cá. E aí, os ombrinhos vêm para frente, tá? A gente já começa o fechamento. E muitas vezes, com essa adaptação, os joelhos dobram, tá? O que acontece com essa postura? A musculatura aqui da lombar começa a gritar, ela não aguenta, tá bom? Então, o que tem que tomar muito cuidado? Cabeça em cima do pescoço, pescoço em cima do tronco, tronco em cima do quadril e, na mesma linha, quadril, joelho e tornozelo. Outras modificações, vamos se identificando, ver quem tem isso. O que aconteceu comigo na minha adolescência? Os meus ombros, eu fazia o quê? Eu tinha vergonha, eu fechava os ombros aqui. Muitas pessoas, se fala para parar, os braços estão na frente da perna. E os braços não são para estar na frente da perna. Os braços são para estar aqui, na lateral do nosso corpo. Cara, eu não consigo colocar minhas escápulas para trás, eu fico um pouco e canso. Daqui 2 segundos eu estou para frente, mas eu não quero que ninguém faça isso, tá? O que eu falo para os meus pacientes? Pensem apenas em crescer a postura, tampa da cabeça, tá? E automaticamente, se eu estou aqui, ó, eu estou com a cabeça para frente, os ombros aqui, automaticamente eu cresço, meus ombros vêm mais para trás, tá? E aqui eu consigo me deslocar sem pensar em ficar assim. Por quê? A partir do momento que eu penso em botar os meus ombros para trás, muitas vezes, o que acontece com a minha lombar? Eu forço a hiperlordose. Outra coisa, gente, as curvas lordose, cifose, é normal. O que é alterado? A hiperlordose. A hipercifose, as pessoas se confundem. Ah, eu tenho cifose. Gente, todo mundo tem cifose, graças a Deus. Esses nomes são os nomes normais das curvaturas, tá? A hiperlordose e a hipercifose que são as alterações, tá bom? Então, vamos pensar no princípio aqui. O quadril, ele não é para ficar aqui na frente, tá? A coluna começa a sofrer. Chance de um ciático pensar, tá? Aqui está começando a ficar agarradinho. Soltou a musculatura do abdômen. Então, os meus órgãos estão soltos. E muitas vezes pode causar o quê? Alterações digestivas. Então, se eu estou sentada trabalhando com uma postura no sacro horas, o que acontece? Os meus órgãos aqui estão muito relaxados. Por isso que muitas vezes, quando o paciente chega para a gente pergunta como que é a digestão? Como você tem dor? Você tem problema no intestino? Nós não podemos ficar somente ali na parte osteomuscular. A gente vai avaliar os outros campos daquele paciente, porque ele não é só músculo e osso e articulação. Ele é emoção, ele tem estômago, ele tem emoções, ele tem intestino preso, dificuldade de evacuar. Então, nós temos que pensar nisso tudo, tá bom? Vamos lá. Então, falei dos ombros, rodados para frente, tá? Vamos pensar agora na hipercifose, só nisso daqui. E as pessoas vão com a coluna para frente, tá? E isso que acontece com muitos adolescentes, que aconteceu na minha adolescência, tá? De eu ficar mais corcundinha, eu era mais tímida, tá? E aí o que acontece, como eu fui estudar fisioterapia, o mínimo que eu precisava saber é sentir no meu corpo para poder passar para vocês. Tá? Isso eu achava que até minha obrigação, não só para o meu bem-estar, para poder ajudar as outras pessoas. E aí eu fui me reeducando. Só com exercícios? Não. Eu fui me educando com as minhas sensações no corpo. Quais são essas sensações que eu quero que vocês percebam aí com vocês? Primeiro, parado, você está em cima das 2 pernas, igualmente, em cima de uma e de outra. O que eu peço para os meus alunos e para os meus pacientes? Olhem, antes de tomar banho, olhem o corpo de vocês. Como estão os ombros, como está o pescoço, se aqui está mais alto um lado do que o outro, o trapézio, essa musculatura, se tem uma inclinação da cabeça, uma rotação, se tem alguma coisa ali que está te incomodando. Olha,
essa gordurinha aqui do lado, se um lado tem mais acumulado do que o outro, percebe o quadril. Se você botar a mão aqui nas espinhas da coluna aqui, você vai perceber se um lado está mais alto que o outro. Dica, quando eu sei que meu quadril está na posição certa, você vai pegar, você tem esses ossinhos aqui, né? As espinhas. A espinha esquerda, espinha direita, e eu tenho meu pubis. Aqui na frente, se eu pegar aqui na frente, você tem um ossinho. Se você colocar mais ou menos a sua mão, as espinhas têm que estar na mesma distância, né? Na mesma, elas não podem estar uma na frente da outra, tá? E o pubis, bem levemente, para trás, só um pouquinho, tá? Ou mais ou menos no mesmo plano. Se o pubis, esse ossinho da frente, estiver ultrapassando o osso do quadril, você está numa antiversão. É aquela história que eu falo que o paciente senta no quadril mesmo em pé, tá bom? Esse ossinho com esse. Agora, se o pubis ultrapassou lá para trás, tá? Se o pubis ultrapassou lá para trás, esse ossinho do quadril, é porque você está com uma hiperlordose. Tá? Então, olha, eu vou mostrar para vocês o quadril e o pubis aqui, tá? Então, ó, se tiver o osso do pubis lá para trás, eu tô numa hiperlordose. Se eu tiver com o ossinho ultrapassou esses dois ossos do quadril, eu tô numa antiversão de quadril, eu tô sentada no quadril. E o que acontece com isso? Eu crio uma retificação na minha coluna lombar, tá? E o que pode acontecer para colunas retificadas? Hérnia. Por quê? As hérnias, normalmente, elas são látero-posteriores. Elas vêm para cá, para cá. Quando sai o disco, elas são látero-posteriores, tá bom? Então, gente, pensem sempre nisso. A importância do movimento e da sua postura. E não esqueçam, é um simples bem feito. O que eu quero simples que vocês saiam daqui pensando hoje? A única coisa, tampa da cabeça para o teto. Só pense em crescer. E não esqueçam, crescer não quer dizer que eu vou fazer isso aqui, ó. Crescer é crescer um pescoção. Formar um pescoço, tá? E se achatar no pescoço. Cresce o pescoço e solta seus braços. Não pense em levar os ombros para trás. Percebam se as mãos de vocês estão para frente ou se vocês estão com as mãos lá para o lado do quadril, tá? Tentem perceber isso. Igual nas duas pernas. Orelha, ombro, quadril, joelho, tornozelo. Simples assim, tá bom? Em cima das duas pernas, tampa da cabeça para o teto. E assim vai ficar, tá? Outra coisa que eu gosto bastante, você vai pegar um cabo de vassoura, eu peguei aqui um bastão, e vou colocar aqui nas minhas costas. Vou mostrar já para vocês, tá? Aí, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, eu tô com a minha cabeça, com a minha coluna torácica e o meu sacro, esse osso aqui atrás do bumbum, no bastão, tá? Ou vocês podem pegar o cabo da vassoura, tá? O que eu quero? Para vocês começarem a treinar a postura de vocês. Vai dobrar os joelhos no bastão e pensar que você vai descer e não pode sair do bastão. Esses 3 pontos. E vai voltar. Esse é um jeito de você sempre manter a sua postura. Bastão ali, percebeu? Dobra os joelhos e você vai descer. Respira. Guarda o umbigo, contrai o abdômen. Fica. E vai voltar. Puxa o ar, solta o ar. E desce. E vai voltar. Mais uma vez. E volta. Tá bom? Esse exercício, ele é muito bom. Outra coisa que eu gosto demais. Encosta na parede e você tem que pensar que você tem que estar com os calcanhares encostados, o bumbum encostado, as escápulas e a sua cabeça.
Quem tiver mais massa glútea vai talvez sinta um pouquinho mais de dificuldade. E quem tiver muita hipercifose, aquele aumento da curvatura aqui, de ficar assim, vai ter dificuldade também. Como que eu falo para ir adaptando? Você vai ficar na parede, tá? Palma das mãos viradas para frente, porque quando eu viro a minha palma da mão para frente, os meus ombros eles conseguem um pouquinho mais para trás, tá bom? E o que acontece é que eu vou respirar. Só que, dica da vida, comecem a pensar que o seu umbigo sempre vai ficar guardado. Não é contração máxima, mas você sempre vai guardar o seu umbigo. Essa é outra dica que eu uso muito até para eu trabalhar e não me machucar, tá? Eu contraio, mantenho o meu abdômen um pouquinho contraído e fico. Quem está com dificuldade de ficar assim na parede, dá um passo para frente, não tem problema, tá? E fica. Respira fundo e fica com o pé um pouquinho mais para frente, tá bom? Então, quem conseguir, por que esse movimento? Se você já conseguiu e está assim na parede, pense o seguinte, todo dia você vai treinar isso. Por quê? A chance de você pegar e perder a noção de que você está mudando a sua postura, ela diminui. Você começa a perceber, nossa, eu não consigo, eu sempre estou mais retinha, porque você está tendo noção do seu corpo, tá bom? E fica assim na parede, um minutinho, tá? Então, dica da vida, sempre contrai um pouquinho o umbigo, guarda a barriga lá dentro, tá? Aí nós vamos deitar. Dica para postura, tá? Vai colocar o braço na posição de W. Quem não conseguir colocar a cabeça no chão e deixar o queixo perpendicular, pode colocar uma toalha, tá? Aqui na cabeça, ou pode botar uma almofada. Por que eu gosto da toalha, que ela é mais firme e mais rígida? Mas você pode pegar e colocar um travesseiro, ou uma almofada, ou toalhas dobradas, mais firmes, e apoiar a cabeça. Vou deixar meu braço aqui em W. Quem não conseguir sentir dor no ombro, pode abrir aqui e ficar deitado assim. Quem conseguir, põe em W. O que eu quero que faça? Eu quero que gruda a coluna lombar lá embaixo, ó. Eu estou hiperlordosando, né? Eu fiz o túnel aqui. Agora eu vou grudar minha coluna lá embaixo. E vou abrir meus braços em W. E vou respirar fundo. Puxo o ar. Pacientes que estão emocionalmente abalados por alguma coisa, eu trabalho demais com a respiração, porque acalma a emoção desse paciente. Puxa o ar. Solta pela boca. E vai, quem não conseguir colocar o dorso da mão, essa parte da mão no chão, não tem problema, vai aos poucos. Deixa o braço aqui, com um tempinho você vai dobrando. Estica os cotovelos e aos poucos você vai conquistando o movimento e vai dobrando o cotovelo, pouco a pouco, tá? Não tenham pressa. Respeite o limite do seu corpo e você vai conquistando aos poucos. Agora, o que eu quero que vocês façam? A coluna lombar está lá grudada no chão, certo? Agora eu quero que vocês façam uma curva da coluna. Respira fundo e deixa ela neutra. Outra dica, tá deitado, quer saber se tá neutro? Você vai colocar a mão nos ossinhos aqui do quadril, aquelas duas espinhas que tem aqui na frente, e vai colocar a mão no pubis. Elas têm que estar mais ou menos no mesmo plano, tá? Então, o pubis, aqui embaixo. Pode pôr a mão ali, gente, sente o ossinho de vocês. E essas duas lados aqui da espinha tem que estar na mesma altura. Aí você consegue perceber que o seu quadril está neutro, tá? E o braço fica lá. E eu quero que respire, porque eu quero a nossa coluna neutra, na posição fisiológica dela. Respira fundo. Claro que, se você tem uma hiperlordose, você pode ficar mais grudado no chão. Agora, se você tem uma retificação, trabalha o aumento dessa curva, tá? Puxa o ar, solta o ar e vai estendendo o braço. Puxa o ar. Vocês estão percebendo que eu não faço repetições diretas?
Vamos fazer um monte de repetição. Não, eu quero que vocês sintam o corpo. Vai sentindo o movimento. E vai estendendo o braço devagarzinho e vai respirando. Respira, descendo bem as costelas. Puxa o ar. Solta o ar. Quem tem dor no ombro, fica na cruz. Tá? Respira. Puxa o ar, solta o ar. E vai estendendo o braço. Deixando a curva fisiológica. Respira fundo. Puxa o ar e solta. Respira. E deixa o braço aberto e só respira. Deixa o queixo perpendicular ao chão. Puxa o ar, solta o ar e volta. Sentiu o braço formigar? Pode acontecer. Aí você volta o braço. Se formigou, pegou um plexo ali. Outra coisa, gente, na postura, pode comprimir raiz nervosa, dar formigamento, dormência, dor do nervo ciático, dor que sai do pescoço e irradia para o braço. Isso tudo pode ser causado pela má postura, tá? Hérnias na cervical. Respira e volta os braços. Quando não temos, a gente pode, às vezes, corrigir a postura, mas com exercícios muito bruscos, pode acontecer também que você tem uma contratura. Né? Seu músculo contrai ali e você fica mais tenso. Por isso, devagar e com respiração. Tá bom? Vira de lado e levanta. Agora eu vou pedir para vocês se sentarem sobre os calcanhares. Quem conseguir, quem não conseguir, senta numa cadeira. O que eu quero aqui? Lembra que eu já ensinei várias pessoas que nós temos os isquios? Imagina que aqui é muito difícil, quem conseguiu sentar assim, sentar com uma postura, a não ser que queira, né, que force. Mas se você sentar neutro, sentei, a chance de você perceber que o seu quadril está neutro também existe, tá? E você sente e só respira fundo. Puxa o ar, solta o ar e fica em postura. E você vai perceber que é uma maneira de você sentir essa articulação do quadril aqui, a coxa, o femoral, na posição que ela tem que ficar. Tá? Então, quem tem dificuldade de sentar, que tem dor no joelho, o que eu recomendo às vezes, tenta fazer isso. Se não der, fica na cadeira. Coloca uma almofada aqui embaixo. E aí você senta na almofada. Aí não fica com essa pressão na articulação do joelho. Quem não consegue, tá? Até trabalhar o joelho e conseguir fazer a flexão passo a passo, tá? Agora, exercício postural. Quem conseguir fica assim, fica assim. Quem não conseguir, passa na cadeira. Vai estar sentado aqui, as duas mãos lá para trás, meus dedos estão encostados lá atrás, eu vou rodar o tronco e o meu olhar vai junto com a minha mão. E eu volto. Eu puxo o ar, solto o ar e vou levar meu braço lá para trás. Eu rodo minha palma da mão para cima e o meu polegar é rodado e meu olhar vai junto. Por quê? Quando eu rodo o braço, a minha escápula, essa asa aqui atrás, ela gruda nas costelas, melhorando aquela posição da mão. Vou fazer de lado. Estou aqui e vou rodar o meu braço. E meu olhar vai junto. Por quê? Eu estou trabalhando cervical e braço. E volto. Para o outro lado. E volto. Vou lá. Quem não conseguir, gente, senta na cadeira e faz só o tronco. Tudo dá para mover. De alguma maneira, move o corpo. Tá? Volta. E gira o tronco. Respira. Relaxa o músculo, a musculatura do rosto. Não fica tenso. Solta o ombro. E faz um movimento gostoso. Vocês estão vendo que eu não estou contando? Porque eu não quero. Eu quero que vocês sintam o movimento. Que vá repetindo e vá sentindo o movimento. E vai lá para o outro lado. E volta, tá?
Agora, levantar. Como que eu gosto que os meus alunos levantem? Com a força do próprio corpo. Quem conseguir, se não apoia no lugar, tá tudo bem. Só que eu quero que vocês vão conquistando o movimento novamente. Tenta colocar uma perna na frente. Mão nunca em cima de articulação. A articulação precisa de se mover. Se você trava a articulação, move então a mão na coxa. E daqui, sobe. Tá bom? Vou demonstrar uns exercícios para vocês. Quem trabalha sentado, vou pegar a cadeira e eu vou pegar uma bola. Essas bolas, gente, vocês podem encontrar em posto de gasolina, tá? É baratinho, R$1, R$5, mas vai colocar na coluna e simples, bem na altura, gente, dos mamilos, os homens, pensem nisso, as mulheres da onde fecha o sutiã e só vai aberta. Cuidado que eu não estou levando a minha cabeça para trás. A cabeça, ela segue a minha coluna. Eu rodo meu braço. E volto. Respira. Vai lá e segue. Eu tenho uma paciente de quase 88 anos que ela ou janta e almoça com essa bola nas costas. E ela relaxa lá e tá na postura. Eu estou relaxando pela postura. E às vezes ela vai lá, como a bola está lá, ela dá uma informação proprioceptiva, a noção do seu corpo no espaço, ela dá uma apertadinha na bola. E isso trabalha com a postura. Você que trabalha no computador muitas horas, então pode fazer isso. E volta. Não esqueçam de rodar a mão para trás. E volta. Vai lá. E volta. Tá bom? Essa é outra dica muito bacana que eu gosto bastante de recomendar, tá? Agora, gente, ó, o que eu vou falar para vocês? Em pé, agora vocês já sabem, orelha, ombro, quadril, joelho, tornozelo na mesma linha, tá? E aí, o que eu quero que vocês façam? Deixa eu só voltar aqui para ficar bem quadradinho para vocês. O que eu quero que vocês façam? Lembra, nós trabalhamos ali a parte posterior do corpo, mas a gente tem um músculo muito importante que é o iliopsoas, que é essa parte daqui, ó, tá? Da frente do quadril. Uma perna na frente e outra atrás. Esse joelho dobra até a ponta dos dedos. Eu já vou virar de lado para mostrar para vocês, tá? E aí, o que eu vou fazer? Ponho meus dois braços aqui, cuidado para não subir ombro, o ombro desce. E eu vou girar o meu tronco e meu olhar vai junto. O bumbum tem que ficar inclinado? Não, eu quero o bumbum aqui para dentro. Agora, por quê? Eu quero trabalhar esse músculo junto com a minha escápula. Então, eu ponho o bumbum para dentro. E aí, olha, eu vou virar. E meu olho vai junto. Porque eu estou trabalhando com a minha coluna. Eu estou torcendo a minha coluna. E volta. 2. Volta. 3. Viva no movimento. Não consegue girar tudo? Vai até onde você consegue. Passo a passo. E mais uma vez, respira. E volta. Trocou a perna. Deixei o bumbum para dentro, porque eu quero trabalhar com a parte, vou fazer isso de frente. Eu quero trabalhar com a minha parte anterior. Deixei reto. Deixei ao contrário, né? Pode ser errado. E agora, tá fazendo o lado igual de novo. Agora, vou lá para o outro lado. 1. 2. Quem tem escoliose por má postura, não aquela escoliose que já vem no desenvolvimento, pela postura errada. Tem que fazer exercício também, só que às vezes eu vou fazer uma live um dia só de escoliose, para vocês verem que tem que fazer um lado um pouquinho mais que o outro. E fazer o exercício. E descansa, tá? Respira, abre os braços, uma palma da mão para cima, a outra para baixo,
E eu vou olhar para a mão que está para cima. E roda bem, gente, o máximo que conseguir lá para trás. E eu vou virar. 1. Guardem o umbigo. 2. 3. Vira bem a cervical. 4. E 5. E descansei. Quem fez os exercícios ou fez parte deles, qualquer coisa, escreve para falar como vocês se sentiram. E sempre pensar em crescer o corpo, mas para relaxar. Não crie força, crie inteligência nas informações do seu corpo. Sem agressividade, vai passo a passo. Tá bom? Gente, agora eu vou abrir para as perguntas, vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas. E qualquer coisa, quem precisar tirar alguma dúvida, pode escrever, tá bom? Não tenha... Eu ajudo vocês, eu vou aqui porque aqui em São Paulo está bem frio. Gente, esses exercícios, eles são muito bacanas, tá? Para execução do Construindo um Corpo Sem Dor, tá? Então, façam, trabalhem, exercitem o corpo de vocês, tá? Não deixe de trabalhar com respiração. Pensa sempre que tem um aquecimento, que tem um preparo, que tem um movimento simples, bem feito, tá bom? O legal dessas lives é para vocês conhecerem o corpo de vocês melhor. Por que a gente está nessa vida e como que a gente pode melhorar a nossa qualidade de vida para o movimento, tá? É um autoconhecimento também, não é só exercício, só fisioterapia, só movimento. Eu fico um pouco corcunda por causa da coluna. Eu tenho intestino preso. Gente, isso faz uma diferença, Heloísa. Heloísa, é muito interessante você pensar que o seguinte, intestino, muitas vezes, tem muita ligação com o lado emocional, tá? Às vezes, tem pessoas que sentem pelo lado do estômago, mas o intestino, ele é bem forte, às vezes, também pelo lado emocional. Lógico que tem que lidar com a alimentação, movimentos posturais, exercícios bem feitos, você consegue melhorar o funcionamento do seu intestino. Lembra que eu falei que é um conjunto? E a partir do momento que você também está corcunda, você se fecha ali, solta o abdômen, tá? E você vê, eu não fiz nada de abdominal hoje. Lógico que exercícios abdominais é importante para a postura, eles são sim, mas as pessoas acham que às vezes é isso só. Se você pensar em qualidade de movimento, qualidade de postura, você consegue lidar com o seu corpo melhor, tá? E não importa a idade que você tenha, não importa se está com excesso de peso, comecem um olhar, não é por estética, é por saúde, E aí, aos poucos, você vai conquistando ali o seu movimento, tá bom? Jardim Passatempo, eu tenho tendência para ser corcunda. Quando cansada ou triste, adorei os exercícios. É isso mesmo, viu? O que eu falo? A emoção, tem uma técnica que eu aprendi, que quando a gente está triste, gente, às vezes a gente tem que se abraçar e balançar. Porque a gente não dá um abraço em nós mesmos, né? A gente não consegue, às vezes não tem ninguém nem para dar um abraço, a dor é nossa, a gente está sozinho. E o Ivaldo Bertazzo, uma vez ele ensinou isso, né? Que ele é da Escola do Movimento. Ele abraçou assim, ele fala, gente, se abracem, se toquem, se gostem, e faz parte de você tá ali, você tá triste. A felicidade está na tristeza também, de você lidar com aquela emoção e ver que superou e que dá para você lidar com aqueles. Né? Então, você pegar e se abraçar e fazer um balanço. Né? Tipo, eu tenho uma paciente que eu acho tão bacana, porque ela fala que acorda e ela dá bom dia para ela mesma. Ela fala, bom dia, né? E é verdade, a gente tem que, às vezes, falar com a gente mesmo. Eu achei isso tão interessante, porque a gente, às vezes, tem que lidar com o nosso emocional e falar assim, pô, eu gosto de mim, eu tenho direito de estar triste, eu tenho direito de estar um pouquinho mais fechadinha, mas aí que a gente trabalha com o nosso emocional, mas está tudo bem, tudo. Eu falo que tudo nessa vida passa, de alguma maneira ou de outra
passa. E se a gente lida com o nosso corpo, gosta do nosso corpo da maneira que ele é e não deixa a dor dominar, é um caminho um pouco mais fácil. Cecília Maciel, Carla, eu tenho artrose e artrite, estou sempre tomando remédios para ajudar nas dores. Agora eu sinto de vez em quando um croque os últimos ossinhos da lombar. Teria exercício para isso? Cecília, esses exercícios que a gente fez postural, você pode fazer, tá bom? Pode fazer esses exercícios. Só que assim, amanhã a live vai ser que eu vou explicar sobre artrite e artrose, os exercícios que vocês têm que fazer na artrose, tomar cuidado na artrite e, ao mesmo tempo, buscar o movimento correto, tá? O movimento bem feito. Cecília, a live de amanhã vai ser isso, artrite e artrose, tá? Não deixa de assistir que eu vou falar sobre isso. E tem, fora lá nos meus canais que tem bastante exercício, tem sobre artrite reumatoide, tem várias coisas. Amanhã vai ser bem essa live mesmo, de artrite e artrose. A Heloísa Barbosa, o meu braço direito doeu na hora do exercício, pois sinto dor no ombro e no braço. Mas faço o exercício, adorei. Os exercícios, você é demais e te curto muito. Heloísa, não abusa. Tá? Não precisa de primeira chegar com o ombro lá atrás e não precisa ser a rotação. Você pode pegar e fazer uma abertura onde você respeita o teu corpo. Sabe por quê? Eu não sei o seu histórico, não sei o que você tem no ombro, mas assim, aos poucos você vai conquistando o movimento. Tá? Então, assim, não precisa, tudo que vocês olham na internet ou alguém ensina, você não pensa que tem que fazer igual. Você não tem que deixar de fazer. Mas se você tem dor e já está com dor em fazer aqui, você vai fazer até aqui e está tudo bem. Mas é um começo de movimento. Você está mostrando para o seu corpo, olha, calma que eu vou cuidar de você. Tá? Com orientação de um físico, com orientação de um médico, mas você vai aos pouquinhos na construção. Tá bom, Heloísa? Vai bem aos pouquinhos. Não pensa porque eu fiz a rotação inteira que é assim, tá? Cecília Maciel, Deus abençoe, Carla, por estar fazendo bem a quem precisa. Obrigada, Cecília, muito obrigada, viu? Gente, essa é a ideia, né? De a gente poder alcançar as pessoas que não têm acesso à fisioterapia, que não conseguem ter acesso à informação, poderem ter um alívio da dor. Tem pessoas que moram num lugar que é difícil o acesso para um tratamento. E as redes sociais, a gente conseguiu alcançar essas pessoas. Então, se você conhece alguém que tenha dificuldade de acesso, que tem alguma coisa, recomenda informação, tá? Carla, você é ótima, gratidão. Terenilza, obrigada, Terenilza, obrigada mesmo. Na verdade, eu aprendo muito com vocês, de verdade. Eu falo que a minha grande escola, minhas grandes terapias foram com pacientes, tá? Lógico que eu tive minhas dores, todo mundo tem os seus problemas. E essa é a ideia, nós somos seres humanos, temos que trocar um com os outros, tá bom? Essa é a ideia, não pensar só, vocês viram que eu não falei muito de home office, de quem está sentado, trabalhando, eu falei da postura como um todo. Gostei do abraço, que bom, gente, mas é isso mesmo, é a gente se tocar, a gente se abraçar e se permitir esse toque, tá bom? Mas eu desejo para vocês um bom descanso, tá? E não é porque tá frio, quem tá em cidades, em estados aí que tá muito frio, não é ficar quietinho, paralisado os músculos ali. Se mexa um pouquinho, tá bom? Se espreguicem antes de sair da cama, não sai, que é aí que trava, tá? Dá uma esticada no corpo, dá uma mobilizada e aí vão tocar a vida, tá bom, gente? Fiquem com Deus e a gente se vê nas próximas lives. Tchau, tchau!